aqui da ITAX, com participação aqui do pessoal, que já vai se apresentar bem direitinho aqui para vocês que estão acompanhando a gente. E, bom, para quem não me conhece ainda, primeiramente, meu nome é Vinícius, sou aluno do ITA, cursando Engenharia de Computação. Daqui a 2 anos, mais ou menos, devo estar me formando aí. E estou aqui representando a ITAX, justamente como o host dessa live aqui. E, inclusive, ela é sobre um evento que ocorreu agora, em março, chamado Data Science Challenge, que foi justamente uma competição de ciência de dados. Para quem não sabe, é justamente uma competição, uma ciência que lida com, enfim, inferências a partir de dados, tratamento de dados em geral. E surgiu ano passado durante uma competição realizada no ITA, chamada EF, Engineering Education for the Future, e foi aqui idealizada inicialmente pelos professores Felipe Verri e Ana Carolina Lorena. E, bom, hoje estamos aqui para falar sobre a segunda edição dessa competição, e para isso convidamos aqui a equipe aqui constituída pela Érica, pelo Eduardo e pelo Felipe, que, bom, acho que não ficou claro, mas eles ficaram aqui em segundo lugar na competição. E, bom, chega de enrolação, vamos aqui para início, então, as perguntas, porque, afinal de contas, eles estão muito calados aqui por enquanto. Então, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem aí, um por vez, escolham aí a ordem, para os espectadores aqui conhecerem um pouquinho mais de vocês. Tá, vamos lá. Oi, gente, vocês estão... Não sei se vocês estão ouvindo bem, espero que estejam. Eu sou a Érica, eu sou do ITA também, fui formando esse ano, se tudo der certo. E no momento, num duplo diploma na França. E é mais ou menos isso. Eu faço engenharia aeronáutica no ITA. Aqui eu fiz um curso voltado para dados. E a gente achou interessante participar da competição. O som tá meio estranho. Espera um pouquinho. Acho que pode ser turno do celular dele, né? Não sei. Talvez ele coloque não sei. Mas eu vou passar pro Eduardo de Preto. E aí, pessoal, meu nome é Eduardo Adalto, eu também estudo no ITA, faço engenharia espacial lá. Assim como a Érica, eu vim num duplo diploma aqui na França, com a escola Spyro, que é oferecida como um contrato entre as duas escolas. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, também fiz a formação em engenharia de dados aqui na França. E, por enquanto, estou gostando muito de tudo que eu estou vendo sobre isso, e é isso. Bom, vai parecer um replay, mas meu curso aqui, meu caminho também é parecido com o do Eduardo. Só que eu venho de São Paulo, na realidade. E aqui a gente seguiu um caminho bem parecido. No ITA a gente fazia aeroespacial, e aqui nós 3 cursamos juntos ciência dos dados, ciência de dados aqui na SUPAEL. E daí acho que basicamente foi esse o nosso caminho para... Foi por isso até que a gente foi motivado a participar da competição. Foi legal ver o ITA se mexendo, movendo nessa direção também. Bom, então, feita essa apresentação inicial, já até me pouparam aqui uma pergunta que eu ia fazer, que é justamente por que vocês quiseram participar dessa competição, embora justamente aparentasse um contexto meio nada a ver, assim, do nada, vocês aí curtindo, entre aspas, né, aí a França, e do nada... Na pandemia. Aproveitar aqui no embalo, né? Mas, beleza. Então, vou fazer mais algumas perguntas aqui para a equipe aqui, que conseguiu essa ótima posição aí na competição. E, após essas perguntas, eu posso abrir aqui para os espectadores interagir com a gente. Já vi aqui algumas interações bacanas, inclusive uma delas falando do distanciamento social aqui, que o pessoal está sem máscara, enfim. Em casa pode ficar sem máscara. Mas, beleza. Depois
perguntas, aí eu vou eventualmente abrir para quem quiser falar alguma coisa aí, perguntar, ter alguma dúvida, enfim. Beleza. Então, já responderam aqui por que quiseram participar da competição. E, assim, agora, contextualizando um pouquinho mais, assim, como vocês ficaram sabendo disso daí, apesar de estarem tão longe? Vamos lá, Então, então apesar de não estar no ITA, né, a gente continua acompanhando, a gente acompanha os grupos do Facebook, as postagens, porque, assim, todo mundo que entra no ITA, a gente sabe que depois a gente fica interessado em tudo que acontece, a gente cria um amor pela faculdade, né? Então, a gente veio fazendo dados, a gente não mexia com nada disso antes, tipo, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha feito nada, e então a gente teve a oportunidade de fazer aqui. E aí, no final do nosso curso, a gente teve uma matéria que foi tipo um hackathon também. E aí, logo na época dessa matéria, a gente viu a postagem, não lembro se era uma postagem do Facebook ou um e-mail, mas algo das redes do ITA, né? Que ia estar tendo essa competição. E a gente falou, nossa, mas seria legal a gente entrar mais em uma agora, dado que a gente já tem algum conhecimento, para mesmo treinar, aplicar mais. E foi por isso que a gente... Foi como a gente conheceu e a gente quis fazer. E aí, até na época, a gente não sabia se a gente poderia participar ou não, porque a gente meio que estava no duplo diploma, a gente não estava direito matriculado no ITA, a gente sabe a nossa situação, assim, mais ou menos. Mas aí a gente conversou com o Felipe e ele aceitou, né, porque a gente... Aluno à distância. E foi bom também, tipo, apesar de a gente estar fazendo estágio, à noite acaba sobrando tempo livre, e agora, na época eu estava com lockdown aqui na França, então a gente realmente não podia sair na rua, assim, então a gente meio que foi fazendo à distância, usando o Zoom para se comunicar entre a gente. E também o próprio tópico da primeira fase da competição era bem interessante, que era sobre manutenção de aeronaves. Então, você, através de uma série de dados, você conseguir prever quantos dias falta para uma aeronave entrar em manutenção. Então, unindo esse tempo extra que a gente tinha e com o tópico da competição, pelo menos a gente se interessou bastante, assim. Então, a gente aproveitou bem aí o tempo da quarentena. A gente respeitou, na época, bem os gestos de distância aí. Na época, a gente respeitou direitinho. E foi justamente isso. Então, foi uma oportunidade legal, porque... o curso deu essa oportunidade no finalzinho e pra gente o ITA ofereceu mais uma, assim, da gente ver um outro tópico, uma coisa um pouquinho diferente e ainda praticar um pouco. Foi bem legal pra gente ver também como é que era no ITA, porque a gente tinha uma noção de como é que era aqui, como é que foi ciência de dados aqui. Tipo, ele já tinha um curso estruturado aqui há 2, 3 anos. Então, tipo, no ITA eu sei que é uma coisa um pouco nova, algumas matérias movendo nessa direção. Então, a gente quis ver também um pouquinho de como é que o ITA tava, o que eles tinham buscado como desafio, qual que era... o que o Felipe tinha pensado, e foi bem legal essa parte. A gente achou bem positivo, assim. E também, não só para ver como o ITA está fazendo, mas é interessante dizer que o ITA está se mobilizando nesse sentido também, começando a aumentar as matérias nessa área, imagina as propostas de trabalho, e o desafio faz parte disso. Isso. Então, era parceria, não só o Felipe, mas ele também tinha parceria de algumas empresas. Por exemplo, o IAV com a Embraer, eles distribuíram os dados, então eles tinham dados que eles se propuseram a compartilhar, e também tinha a BCG Gama com apoio ali também por trás. Então, ter não só esse contato com como está sendo tratada a ciência de dados no ITA e no Brasil, mas também com a visão das empresas lá sobre o assunto. Então foi uma experiência muito interessante. Mas de fato isso aí foi bem legal mesmo, porque a gente tinha a impressão que era bem profissional, assim, o desafio que foi proposto era realmente uma coisa que as empresas tinham interesse. Então isso aí foi muito legal mesmo. A gente ganhou essa visão um pouco a mais ainda, foi bacana. Na primeira fase foi da Embraer, e aí na segunda o IAV ainda veio com um desafio mais difícil. Mas talvez a gente tenha pulado algumas questões que eu tinha planejado para a gente emendou tudo maluco. Vamos parar um pouquinho aí, vai lá, Vitor. Eu vi que você está empolgando na resposta, mas por enquanto dá uma tréguazinha que já está avançando etapas aí, né? Em todo caso, o embalo que está sendo bem bacana aí, tá literalmente na cara aí a felicidade de vocês aí por estar falando disso.
Mas, assim, misturando aqui as perguntas, Assim, e pergunta dos telespectadores aqui, e, enfim, bora um passo de cada vez. Então, infelizmente, só para, enfim, seguir o protocolo, queria perguntar a vocês, então, já que vocês até vai falar um pouquinho aí da competição em si, então só pedir para vocês falarem formalmente aí do que foi esse evento, né? Porque, pô, falar que foi só uma competição de ciências de dados aí, vocês citaram até a Embraer, como exatamente ela se relaciona com isso tudo, sabe? Só para contextualizar um pouquinho mais o que vocês já falaram, enfim, só para Tá, finalizar isso eu aí. vou falar então. Bom, a competição em geral foi proposta, como você disse no início, pelo professor Felipe e pela professora Carolina. E, bom, era uma chamada aberta para todos os alunos de graduação e pós-graduação do ITA. Então, tinha não só equipes da graduação, como Unifesp também também. da Unifesp, isso. Então, das faculdades do Vale, talvez. E aí, então, tinha todas essas equipes participando. E ela foi feita uma plataforma online, que se chama Kaggle. É uma plataforma bem grande para competições de ciência de dados. Então, a primeira fase foi feita lá. E a primeira fase, em específico, foi um jogo de dados proposto pela Embraer, que era informação de vários sensores de uma aeronave e também quantos dias de manutenção faltava para aquela aeronave. Então, a gente olhando aqueles dados, tentando mexer com eles, a gente conseguiria prever quantos dias uma aeronave entraria em manutenção, através de todos esses dados históricos. Isso foi pelo menos a primeira fase, a segunda, se vocês quiserem complementar. Quem vai? Eu? Tá bom. A segunda fase ela foi proposta pelo IAV, no caso, então mudou um pouquinho. Eles é uma linha de pesquisa que eles estão fazendo lá. Então eles têm uma ambição bem grande, que é de usar... O desafio foi uma parte de uma pesquisa. Então, na realidade, a pesquisa em si ela é usar as imagens para pilotagem, guiar o drones controlados automaticamente, isso a gente pode dizer. Então, eles recortaram uma parte desse problema e passaram como uma pesquisa. Então, ela teve um ar um pouquinho mais, vamos dizer assim, científico para o ponto do IAV, a gente pode ir. E era classificar imagens térmicas e a gente tinha, então, como base de dados, uma coleção bem grande de imaginamento de imagens feitas do CPA, que o dronezinho, eles voaram com o drone dele ali na região do IAV, coletaram várias imagens. E o nosso trabalho foi classificar os elementos presentes dentro de cada imagem. Então, seria fazer o que eles chamam de segmentação, que era localizar onde que tinha árvore na imagem, onde que tinha um carro e onde que era a pista. Então, foi bem legal para a gente, para saber o que é feito no IAV, assim, a gente ganhou uma visão de um projeto que eles estão conduzindo lá dentro. Em um contexto um pouco mais científico também, então complementou um pouco. Eu acho que nesse ponto, Felipe e o restante do pessoal que organizou pensou muito bem, balancear, tem um lado científico e um lado empresarial nas duas fases. E também variou um pouco, porque na primeira fase, como o Eduardo falou, era uma base de dados muito grande sobre dados da aeronave, e para a segunda fase a gente passou para imagens. Então ele cobrou coisas diferentes, domínios diferentes dentro da área de Machine Learning. E sobre o segundo desafio, né, tinha um ponto adicional, que era eles queriam que você pensasse também como essa solução pudesse ser embarcada. Que eles realmente queriam levar isso no drone. Então, tinha também esse aspecto por trás de hardware, de software, desse tipo de solução. Bom, eu tô vendo aí que vocês explicaram muito bem aí toda a competição como um todo. Vou só fazer uns complementos, porque nem todos têm tanta afinidade assim com alguns desses termos. Primeiramente, só explicar, por exemplo, o que é esse IAV aí, que muita gente conhece o ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, enfim, Renault, blá, blá, blá. Mas, no campus em que o ITA se encontra, existem outras instituições. Uma delas é justamente esse IAV, que é um centro de pesquisa aeroespacial, também vinculado à aeronáutica, e o EAV aí é de estudos avançados. E justamente essa competição foi justamente um suporte às iniciativas que eles fazem lá, os projetos. Então, eles tiveram vivência prática desse cotidiano mais científico da realidade da instituição.
Outra coisa aí que eles falaram que, enfim, nem todos talvez tenham tanta afinidade, é o termo machine learning aí, que no contexto de ciência de dados é justamente você modelar uma estrutura de modo que, dado algum padrão, ela consiga extrair informação disso e aprender, né, como um ser humano. E no caso dessa competição, esse aprendizado se deu com base no que a gente chama formalmente de série temporal de dados. Foi dada uma série temporal de dados da Embraer, e aí, com base nisso, por exemplo, na primeira fase que eu estou falando, na segunda fase foi outra coisa. E com base nisso, eles tinham que prever algumas informações futuras sobre as aeronaves, a manutenção delas, e é bem interessante aplicar a tecnologia nessa realidade aí, que, pô, a pessoa sabendo o que aconteceu, já saber o que vai acontecer, isso é sensacional aí. Então, só elucidando aí alguns termos que, eventualmente, alguns talvez não tenham Muito muita... bem definido, por sinal. Quando precisar cortar, às vezes, se quiser também, pode, quando estiver explicando, se tiver alguma dúvida. Mas vai. Eu sei que vocês estão se empolgando aí, então, só fazendo um complemento para o público, porque não adianta falar uma coisa legal se o público não entende. Então, eventualmente, aqui ficando alguns termos para garantir que todo mundo aproveite igualmente. Aqui com a descrição. Enfim, a primeira novidade, a primeira surpresa é que vocês participaram, no caso, né, já passou a competição, na França. É uma primeira surpresa aí. Pô, competição no Brasil, vocês participando da França. E, enfim, eu queria saber de vocês como é que foi o andar da competição para o time de vocês, né? O que é que surgiu de desafiador, o que é que surgiu de engraçado, o que é que surgiu de surpreendente. Aí fica um pouquinho mais pessoal. Vai lá, a gente começa. Então, né? Ai, meu Deus. Começou com a gente já estando longe, né? Então a gente está no fuso horário de mais 5 horas, o que às vezes complicava. Então, a sorte é que o Felipe fazia as reuniões às 2 da tarde. Então, que era 2? Não lembro. Mas era no horário ok pra gente, ele fazia à tarde. Aqui era umas 10 da noite. Era, umas 9, 10. Já começava ali a diferença, né? Aí na primeira fase isso foi mais tranquilo, então a gente estava nessa situação de pandemia, mas a gente já tinha começado mais ou menos os estágios. Então teve primeiro essa dificuldade aí também de balancear. Só que como a primeira fase, a gente teve até uma sorte, assim, meio triste dizer isso, mas com toda essa situação, ele acabou aumentando um pouco o prazo, que deu tempo até a gente testar outras coisas. E um ponto até interessante é que nessa primeira fase, né, o Felipe fazia seminários com a gente toda semana, e esses seminários não eram só para a gente tirar dúvidas, mas ele também vinha com propostas, então foi uma fase também de aprendizado. A gente começou testando umas soluções e chegou num dia que ele mostrou uma solução que a gente, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, que era a otimização de grafos. Como é que você lembra o nome? Acho que a gente não vai entrar nos detalhes técnicos, mas resumindo, foi bem interessante esse apoio deles. E aí na segunda fase que o bicho pegou. Ao contrário da primeira fase, que durou aí mais de um mês. Durou 2 meses, porque né? a gente entrou atrasado também. A gente entrou bem atrasado na primeira fase. Como ela foi estendida, daí que a gente conseguiu participar. Mas foi mais de 2 meses. E aí a segunda fase foi um ritmo totalmente diferente, porque ela foi dada em apenas uma semana. Mas foi uma semana assim, o Felipe lançou o desafio na segunda e era para sábado de manhã. Ele não quis dar o final de semana. Ele pensou, ele falou, vou lançar segunda para não ter o final de semana trabalhando no problema. E aí foi como a gente estagiava ali até umas 5. Aí a gente voltava, meio que cada um comia, se arrumava e a gente... Aí foi meio ritmo de hackathon, assim, que normalmente são competições que duram 2 dias, que você fica todo o tempo ali em cima debruçado no problema. Então foi aí, pelo menos todas as noites dessa semana foram bem intensas. Até 2 da madrugada, que às vezes a gente tava realmente, ficou puxado. Fazia tempo que a gente não fazia isso, porque no começo, vocês aí, às vezes, primeiro e segundo ano, vocês são mais resistentes. Vocês fazem isso com mais frequência. Mas a gente aqui já tava fora de forma. E daí voltar para esse ritmo, puxou, foi difícil. E o bom é que a gente tinha aqui, a gente usou o quê? Muitas máquinas, que aqui tem umas máquinas de lanche, então a gente aproveitou
não sei se é engraçado, mas, bom, a gente sobreviveu bastante daquilo, porque ficou bem desorganizado a semana. É tipo aquelas máquinas de rodoviária que tem uns lanchezinhos, a gente Sim, tá lá a gente sobreviveu comprando bastante disso. sanduíche. Comidas congeladas. Obrigado aí, Felipe, por ter cortado o final de semana, mas foi legal, o ritmo que ele colocou acabou sendo legal porque dá uma agilidade assim e também força a gente a tomar algumas decisões. Com 2 meses a gente tentava um pouco de tudo. Cada final de semana a gente anunciando uma coisa diferente, falar, vamos ver, qualquer coisa a gente discute. Com uma semana tem uma pressão ali de falar, bom, a gente tem que escolher agora, é um caminho, só vai dar para fazer um. Se não der, no final, infelizmente, a gente não entrega nada. Então foi bem legal nesse ponto. Ou às vezes você toma o caminho errado e você tem que... Deu um frio na Eita, barriga. não assim. vai dar pra corrigir o que eu fiz. Agora eu vou ter que corrigir o erro que eu fiz. Ainda mais, tipo, com um desafio que foi novo. Porque como essa segunda parte era um desafio demais, e tinha esse detalhe das imagens serem térmicas, então foi uma coisa bem diferente, porque com imagens térmicas a gente nunca tinha mexido. Então a gente começou a descobrir... E nem com segmentação de imagem. E nem com segmentação. Reconhecimento de objetos. Então a gente começou a mexer com muita coisa nova durante essa semana. E aí às vezes a gente achando alguns guias, algumas coisas de como abordar esse problema na internet, a gente tinha que escolher. Falar, bom, só vai dar para escolher, escolhe um aqui, a gente vai fazer esse, e lá na frente a gente vê o que a gente entrega com isso. Então foi até legal que a gente conseguiu entregar um resultado bom aí, porque no final foi muito nesse ritmo, assim, não teve... E para quem não está familiarizado com reconhecimento de imagens em reconhecimento de objetos em imagens, você tem, se você tiver lá a imagem, você dá para um algoritmo, tipo, você vai dar para um programinha, eu tenho essas imagens, nessas imagens tem isso, esse programinha vai aprender, e aí beleza, depois ele vai conseguir reconhecer essas imagens. Mas o problema é quando você não tem as suas imagens com os objetos. A gente tinha só as imagens, então foi pra gente uma parte do trabalho marcar onde estavam esses objetos. Foi algo realmente muito manual. Vamos dar um exemplo simples. O início do aprendizado. É tipo um exemplo simples. Se você tem, sei lá, foto de um cachorro e um gato, e você quer que seu algoritmo identifique na imagem esses 2 objetos. Você, para cada imagem que você tem que pegar um quadradinho no computador e circular e dizer o que esse objeto é. No nosso caso, como era vista aérea, era um carro, uma árvore e uma rua. Ou vários, né? Então a gente teve que pegar mais de 1000 imagens e ficar botando quadradinho em cada imagem. Sim. E isso... Foram as nossas primeiras 3 noites trabalhando no problema. Foi colocando o que a gente chama de label, foi então etiquetando cada imagem. Foi... E nessa parte a gente viu que a gente não estava avançando e estava acabando o tempo, e aí foi a pressão ainda mais no final. No final a gente teve que correr ainda mais para escolher o que a gente ia fazer. Depois que a gente terminou de labelizar, a gente falou, e agora? A gente faz o que com isso aqui? Então foi emocionante. E a gente ficava marcando as imagens sem nem saber se ia dar certo. Porque a gente nunca tinha feito isso, né? Uma coisa que, pelo menos, a gente fez formação de dados e a gente não aprendeu. Por exemplo, a gente recebe, em geral, as imagens já prontas, os dados já prontos. No máximo você faz uma limpeza, mas eu não sei se... Tipo, a gente não passou por essa fase. Não, de verdade. Né? O desafio, nesse ponto, ele foi bem complexo. Acho que o Felipe escolheu bem, eu não sei a dedo, porque as 2 bases de dados eram muito difíceis. A da Embraer também não foi nada fácil. Não foi nada fácil de trabalhar. As outras pessoas, você também participou da primeira fase, você lembra? Não era nada simples lidar com aquilo, era uma base complicada, estranha. Por isso que o Felipe, por isso que foi bem produtivo o teu Felipe, ele mesmo, acho que ele reconheceu que talvez a base fosse complicada e tudo, e daí que ele tirou cada live de fazer essas discussões com a gente. Então era bem legal, porque acho que ele trazia umas ideias diferentes que a gente podia ir tentando. Então, realmente ele escolheu bem nesse ponto. Não sei se foi de propósito ou não, mas foi bem difícil. Porque não veio bonitinho como a gente está acostumado no curso. Foi realmente um desenvolvimento de uma ponta a outra, né? Foi um problema bem encapsulado, assim. Bom, vocês já deixaram bem claro aí que da primeira para a segunda fase foi uma transição, a dificuldade aumentou bastante aí tudo. Apesar de ter um suporte aí, eventualmente do professor Felipe, mas, enfim, vocês ainda enfrentaram boas dificuldades aí, justamente mexendo com ferramentas que vocês nunca tinham visto antes, então ainda teve esse aprendizado adicional por fora, mas certeza agregou muita coisa a vocês. E, enfim, infelizmente, direcionar um pouquinho mais adiante essa discussão,
o que efetivamente vocês conseguiram fazer com esse aprendizado aí? O que vocês apresentaram ao final da competição como resultado para o desafio aí do processamento das imagens do drone? Bom, o desafio, a entrega, né, o resultado foi feito em forma de apresentação. Então, tinha uma banca avaliadora do pessoal do IEAV, o próprio Felipe e o pessoal do BCG Gama. E meio que a gente tinha que desenvolver um sistema inteligente que, através da câmera térmica do drone, conseguisse identificar os objetos no solo para que futuramente o IEAV usasse isso como balizamento. Então, o nosso trabalho foi, primeiro, desenvolver um sistema informático que ele funcionasse em computadores potentes, podemos dizer assim. Então, o que a gente fez foi, através de uma rede neural, né, que é como se fosse a simulação de um cérebro no computador, a gente conseguia ler as imagens, identificar rua, carro e árvore com alguma precisão. Não era um modelo, digamos, super Ele marcava super refinado. muito bem lá. Ele meio que você dá uma foto para ele sem estar marcada e ele vai colocar quadradinhos em cima do que é importante, assim. Dado que foi a gente que fez os labels também, tem alguns que eu até desconfio que pode ter sido nossa culpa. Tipo, Sim. tem, mas bom. E aí a gente meio que desenvolveu tipo meio que engenharia de sistemas. A gente criou um sistema onde tinha alguns requisitos que a gente tinha que cumprir e a gente apresentou isso como um projeto de engenharia, assim. Algumas equipes foram além e fizeram a ponte entre ligar esse projeto que a gente fez um computador potente para um computador menor que pudesse ir junto com o drone. Não, E essa equipe, inclusive, foi a que ficou em primeiro lugar. Essa foi uma sacada muito boa deles. A gente tentou fazer, mas realmente não deu tempo. E, bom, foi mais ou menos essa apresentação que a gente fez. Do ponto de vista tipo, de coisas interessantes, a gente começou todo esse negócio de escolher, essa parte de escolher o modelo que a gente ia utilizar depois de terminar os labels, já era, diria, quinta-feira. Então a gente escolheu o nosso modelo que a gente ia utilizar na quinta. Sexta a gente tentou, a gente trabalhou com ele, aí a gente resolveu mudar, sair do computador porque estava demorando muito, lançamos isso numa cloud para poder trabalhar. E daí da sexta para o sábado foi um dia só, na realidade. A gente emendou sexta e sábado e... Porque era à noite, né? Era quinta-noite, a gente escolheu o modelo, sexta-noite a gente começou. E aí foi sexta e sábado, virou um dia só. E aí a gente foi direto até a entrega do resultado. Tanto que o PowerPoint a gente terminou um pouquinho antes, assim, a apresentação dos resultados, foi 10 minutos antes da gente entrar. Mas o Ita treinou bem a gente. Foi tudo meio com emoção ali. Mas, beleza. E assim, para finalizar aqui a sessão de perguntas sobre a competição, um ponto que vocês botaram é que, além de alunos do ITA, participaram pessoas tanto da graduação quanto da pós-graduação de outras instituições. E eu queria justamente saber de vocês aí, como é que vocês avaliam essa experiência aí, não só do contato com pessoas tanto da graduação quanto da pós-graduação, como também profissionais mais experientes, porque eu creio que na competição tenham participado pessoas com mais contato com a área, então já tem mais certa experiência, a própria vivência com o IEAV, e, enfim, com todo esse contato que vocês tiveram. Quer começar? Pode ser, vai lá, Rita. Vai lá. Assim, eu sinto, quando acabou a competição, a gente até conversou um pouco, no tempo em que o júri estava decidindo, a gente conversou. E a galera tinha um contato, então eles tinham algum contato mais de experiência, eles tinham contato com algumas manhas, talvez de limpeza de dados, de ZCP, mas assim, nem eles mesmos trabalharam diretamente com reconhecimento de imagens. Eles trouxeram algumas soluções muito interessantes que a gente viu na apresentação, de outros métodos mais simples, assim, que poderiam ajudar o problema. Foi bem interessante esse ponto. A gente sente que esse problema de reconhecimento de imagem foi um pouco novidade. A gente até conseguiu chegar em soluções similares, assim. Foi bem legal a abordagem. Realmente foi isso. Eu acho que a discussão depois foi uma das coisas mais legais. Porque Sim. a gente viu foi uma apresentação, então ele fez um turno, cada um apresentou a sua solução, por que tinha escolhido cada via, por que escolheu aquele modelo e quais foram os resultados.
Então foi legal, porque no final eu tava achando que a gente ia ter modelos ainda mais próximos. Eu achei, quando a gente terminou, eu falei, acho que todo mundo vai ter feito mais ou menos a mesma coisa. Mas no final não, o pessoal teve que seguir caminhos diferentes, e daí foi legal para ver o que eles fizeram e qual foi o resultado. Alguns foram bem inteligentes em como tratar os dados inicialmente, por exemplo, como fazer os labels, tipo, como sair desse problema, assim. E aí eles conseguiram até otimizar a semana, então a gente aprendeu bastante nessa troca. E depois fica o contato também, porque a gente até guardou contato com alguns, às vezes, e eventualmente dá para conversar e tudo, foi interessante. Essa troca que competições como essa proporcionam, eu acho assim muito, muito importante. Não só porque a gente teve um contato com a indústria mais próximo, onde a gente teve que apresentar o nosso trabalho, mas também esse compartilhamento de trabalho de pessoas que estão na mesma jornada que a gente. Então, apesar deles serem mais experientes, eles também eles tinham apenas um pouco mais de experiência, digamos assim. Então, ver a visão dos outros competidores foi, acho que, uma das coisas mais interessantes no final, assim. O professor do IAV ficou bem contente. Ele, inclusive, propôs que se a gente seguisse naquele ritmo, dava para sair um relatório, um artigo por semana. Mas não é saudável. Não faz tão bem. Você já fez um TG coletivo, né? Porque com essa apresentação que vocês fizeram... Teria sido... Poderia ter Eles sido. queriam, claro, mas a gente também tá com estágio TG, então... Não, poderia. De fato, foi bem completo. A gente poderia... daria assim, se a gente investe mais algumas semanas, dá pra sair coisa ainda muito legal de lá. Com Tanto que é certeza. sucesso de tese de doutorado no IAB esse ano de pesquisa. Então, é coisa bem moderna, bem recente, assim. Sim, e agora falando um pouco especificamente do ITA, assim, às vezes quando você é aluno do ITA, esses institutos em volta, eles fazem muita coisa boa, mas é difícil você achar um local que você possa contribuir para os projetos deles, tipo, mesmo as iniciações científicas em volta ali é difícil de achar. Então, essa ponte de comunicação aí que essa competição de dados proporcionou é bem legal. E, bom, se tivesse mais competições como essa aí no CTA, eu acho que seria muito proveitoso para os alunos. Sim, eu acho que seria legal. Se tivesse isso quando a gente estava no nosso terceiro ano, teria sido de dados é bem recente, mas agora também a gente pode falar, o CCM tem uma também, eu acho, eles fazem. Tá começando a ter outras competições, muitas delas apoiadas pela ITEX. O ITEX está revolucionando, assim, matérias do ITA, iniciativas, projetos, eles realmente estão dando um apoio. Assim, a gente que do ITA passou lá pelos 5 anos e participou de vários projetos. A gente que entrou pré-ITAEX, né? A gente tem noção da diferença. A gente pegou... se eles estiverem atentos na live, eles vão entender. Mas a gente pegou a diferença do laboratório de química, foi assim... onde veio que tudo começou e só está crescendo. Isso é muito legal. Porque assim, dá visibilidade para o ITA também, dá oportunidade para os alunos. Liga a gente com tudo que acontece dentro do DCTA ali, porque, como a gente falou, em geral a gente fica muito preso às aulas no ITA. E as nossas iniciativas que se passam no alojamento ali no H8. Mas do que tem acontecendo fora, às vezes a gente não fica sabendo, dada a correria, dado aprendendo no cotidiano. Também com a pós. Que é uma coisa que não acontece tanto, uma integração com a pós-graduação, tá um pouco mudando agora. E assim, é uma interação muito relevante também. A galera fazendo outros projetos e a gente talvez só conhece eles quando a gente faz eletivas, já no final, assim, e é uma integração que pode ser melhorada no futuro. Pode aumentar. E a título de curiosidade, salvo engano, um dos membros da equipe que ficou em primeiro lugar na competição justamente fez mestrado no ITA. Então, olha aí, já é um exemplo de contato que vocês têm com pessoas de outras áreas aí, né? Possivelmente, o mestrado dele foi em outra área, diferente da de vocês. Eu não tenho direito a essa informação, mas fica aí essa curiosidade acerca da participação na competição. E, assim, a gente fez algumas perguntas aqui para a equipe aqui dos meninos, e eles falaram bastante, assim, até agradeço aí pela disposição de vocês, pela empolgação aí.
totalmente visível. Paixão pelo assunto. É sinergia. E foi feita aqui apenas uma pergunta pelos telespectadores, assim, formalmente. E, bom, começou uma pergunta, eu acho que dá para repassar a vocês aqui. Que foi a Lira que perguntou: depois de quanto tempo estudando no ITA vocês mudaram de faculdade? Que eu acho que realmente foi um ponto que vocês não explicitaram. Então, pro duplo diploma, no ITA acontece no meio do quarto ano. Não, no meio do quarto ano. É isso. No meio do quarto ano. Esse duplo diploma que a gente faz com a Superro. Teria que atualizar, ver os outros. Já existiram outros tipos de duplo diploma. Não sei como está hoje. Que a galera vai no segundo ano, assim. Então, isso é uma coisa que tem que rever, que acho que está sendo revista. Então, é bom verificar com quem está sabendo desses prazos hoje. Mas o Cosper a gente faz no meio do quarto ano. Então, a gente praticamente já terminou as matérias do ITA, porque o último ano ele é mais leve, voltado para o estágio, para o trabalho de graduação. Então, a gente já estava meio que acabando. Aí agora a gente já volta terminando também, que é muito produtivo. A gente volta agora, esse ano. Volta e acaba aí essa jornada. Com mais etapas, sim. Exatamente. Show de bola. E aqui tem uma pergunta aqui de última hora, justamente qual foi a parte mais difícil para vocês chegarem até aí, uma vez que vocês entraram no ITA, né? Porque, obviamente, antes disso, não quis foi entrar. Mas uma vez dentro, para vocês chegarem até esse ponto aí desse duplo diploma, seria até legal vocês falarem um pouquinho mais dessa universidade que vocês estão fazendo aí o duplo diploma. Tá. De fato. Para esclarecer aí alguns passos da jornada para chegar até onde vocês chegaram. Acho que vale a pena comentar. Não sei se tem pessoas do ITA assistindo, alunos do ITA, não sei como está a quantidade de visualização de telespectadores aí. mas é legal porque, tipo, na França, o currículo ele é bem diferente do Brasil. Então, no ITA a gente tem o nosso caminhozinho um pouquinho mais reto, assim, uma vez que a gente escolheu o curso que a gente vai fazer, tem um currículo que a gente vai seguir, que é um pouquinho mais definido. Vim para a França acabou oferecendo uma possibilidade de abrir um pouquinho mais, porque aqui eles te dão mais liberdade para você poder escolher os assuntos que te interessam na sua formação. Então, aqui ainda é uma faculdade de aeronáutica, o foco da ISAE na França, ela é reconhecida como uma universidade de aeronáutica e aeroespacial, é um pouco o ITA, mas aqui da França. Só que ela dá essa liberdade, então ela não tem um currículo fixo. Então você pode montar um pouco o seu trajeto, assim. Então no primeiro ano, quando a gente chega aqui, a gente faz um tronco comum, que ele sim é fixo. Mas aí no semestre seguinte a gente já pode escolher o que a gente vai fazer. Então a gente já começou ali a se direcionar, boa parte, não todo mundo, mas nós aqui a gente já começou ali a se direcionar um pouquinho para essa área. Então vir para cá foi legal por isso. Foi uma chance de fazer um domínio que ainda não está tão popular no Brasil. E de colocar isso junto com a formação no domínio de aeronáutica, mas com essa ênfase em ciência de dados. Desculpa, a porta aqui está aberta porque está fazendo uns 33 graus aqui agora. Então, alguém passou ali, eu me assustei. E respondendo, perguntaram, né, a dificuldade no ITA para chegar aqui, ou o que a gente teve que fazer para chegar aqui. Então, tipo, no ITA, como é um processo seletivo, todo intercâmbio em faculdades são normalmente processos seletivos, menos quando você consegue um projeto ligado a alguma linha de pesquisa. Você precisa de ter, primeiro, boas notas, também construir um currículo extracurricular bacana, assim, que nada muito... ter algumas atividades extracurriculares e também, no caso, vindo para a França, aprender pelo menos um nível básico de francês foi importante. Então, basicamente, notas boas, ter um bom nível de francês e, bom, fazer o que você gosta fora da escola. Essa última parte aí é bem importante aí, porque se a pessoa não gostar, vai ser... Mas, assim, estendo aqui para mais uma pergunta que foi feita ao longo da live, foi perguntado aqui pelo Arthur se qualquer pessoa dentro do ITA, independentemente de curso, poderia participar dessa competição
ou se houve alguma restrição e tudo. E, bom, creio que esse ponto tenha sido levemente citado ao longo da live, mas gostaria que vocês detalhassem um pouquinho mais isso aí. Quem quer pegar? Pode ser eu. Vai lá. Então, era aberto para todo mundo mesmo. E a gente tem tendência a pensar que iria mais a galera de computação, mas esse assunto, ciência de dados, tá bem na moda, então estão tendo bastante cursos online, a informação é toda online. Então, eu vi em grupos pessoas de outras turmas, pessoas que fizeram intercâmbio também, provavelmente estudaram isso fora como a gente. Então, estava bem aberto. Era um pouco você ter ali uma base também, porque, ou se quiser aprender, tentar aprender na competição, né? Mas, assim, ajuda na segunda fase, se a gente não tivesse uma base, eu não sei se daria tempo, não, porque deu um trabalhinho, assim. Que bom. De fato. Ele não exigia nenhum curso, mas exigia um conhecimentozinho básico, no mínimo de Python. Mas é bem legal. Esse domínio eu acho que ele é legal e está ficando cada vez mais popular, porque ele atrai gente de todas as formações. Então, eu acho que a pergunta falar um pouquinho de qualquer engenharia, tudo, eu acho que sim, porque dependendo da engenharia que você fez, você vai trazer algum tipo de formação, algum tipo de conhecimento do seu domínio que pode ser relevante. Ou como você tratava. Na aeronáutica, a gente não tinha nada com muita conta, mas direto a gente trabalhava com dados, seja em aerodinâmica, seja em algum outro projeto. Então, se traz um conhecimento em como trabalhar com dados. E isso é o meio que serve de base. Depois é se formar nos métodos particulares assim, da área. Então, aí depois precisa estudar um pouquinho, mas é bem possível de pessoas de qualquer área da engenharia trabalhar e contribuir. Sim. Essa foi até uma das motivações minhas pessoais de fazer essa disciplina. Foi mesmo aprender técnicas novas para eu poder inserir na engenharia mesmo. E outra coisa interessante, na verdade um pensamento meu, eu não sei se os meninos compartilham, mas é que eu sinto que quanto mais essas matérias de computação, como otimizar, trabalhar com dados, vão ser mais parte do dia a dia do engenheiro e deveriam ser trazidas para o ciclo básico também. Quê? Não, vai lá. A gente compartilha dessa ideia. Excelente. Sensacional aí as falas de vocês aí, que foram bem completas, empolgadas, enfim, nota 10 para vocês aí. Não só a competição, mas também agora aqui. Sensacional. E assim, eu queria abrir nesses últimos, 10 minutos que seja, a interação do público aqui que está assistindo a gente, caso, mesmo depois de tudo isso, tenha alguma pergunta a fazer, ou se perder alguma informação, chegou depois, quiser fazer alguma pergunta, por mais que já tenha sido citado antes, ainda queira perguntar, enfim, abrir esse espaço aqui, especificamente para isso, ou, caso ninguém queira perguntar nada, já proceder aqui para os finalmente aqui da nossa live, que, bom, a gente está chegando relativamente perto aqui do final dela. Então, se alguém aí que está assistindo a gente quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento aí que um de nós 4 aqui vai responder. Muito provavelmente os 3 aí que... Gente empolgada. Não, pode ficar à vontade de mandar perguntas. Ó, já foi feita uma nova pergunta aí pelo Arthur aí. Com quantos anos vocês foram para a França? Eu acho que a gente falou, é no 4º ano do ITA. Então a idade, eu acho que, bom, uma vez está na faculdade ali varia, mas no nosso caso a gente veio no 4º ano de faculdade. Show de bola. E aqui, teve uma pergunta aqui que foi meio fora do contexto, né? Como vencer na vida pelo Jairo, mas ele logo em seguida fez uma pergunta mais objetiva, que é o que fazer para ser um bom cientista de dados? Essa pergunta a gente está descobrindo ainda. A gente vai pensando. Tá difícil, porque é uma área que está evoluindo muito rápido. Uma coisa que foi legal, para ser bem sincero, o curso aqui na França, por exemplo, foi a nossa base, né? A gente não pode falar como é que está sendo os cursos no Brasil. Mas ele é muito rápido. Ele dura 6 meses depois do estágio. Então, a gente faz um ano que a gente decidiu se especializar nisso. O ano anterior a gente teve muita coisa em mate, estatística, que a gente foi pegando para se orientar para isso. Aerodinâmica. Sim, mas ele
ou era de, né? Porque você pode escolher um domínio um pouco mais a fundo. Mas, de fato, ele é tipo, muito rápido. Mas o que ele serve é para te dar uma base do que existe e o que você tem que saber. Então, ele fundamentou bem isso. Tudo que a gente precisava saber. E um pouquinho como escolher as ferramentas que você vai atacar um problema. Assim, eu acho que é meio dividido em duas partes. Tem a parte técnica, que, ou seja, a matemática, a estatística e a teoria da informação, que é importante saber bastante, porque os métodos utilizados são bastante técnicos. Todos têm, na maioria tem respaldo teórico, é pouca coisa que tem respaldo, vamos dizer, experimental, como outras disciplinas. E, além disso, é o conhecimento do que você está trabalhando. Então, conhecimento de mercado. Por exemplo, a gente que vem aí de uma área aeroespacial, a gente teria tendência a provavelmente fazer bons projetos de ciência de dados nessa área. E se a gente quisesse fazer um bom projeto de ciência de dados numa outra área, a gente teria que ter contato com aquela área, entender, a gente cita muito stakeholder, né? Falar com o seu cliente, tipo, entender o problema da pessoa, entender como os dados são gerados também é importante. E também entender o que a pessoa quer com aqueles dados, porque às vezes tem coisas que no momento são impossíveis, mas que você possa criar alternativas. Dado que você conhece ali o business, digamos, você consegue trazer valor, né, ao cliente. Eu acho que o legal dessa área é que ela parece sempre um puzzle. Quando você muda de área, tipo, quando a gente está na área espacial, às vezes pode ser um pouco mais confortável, a gente tem uma bagagem aí já, então a gente sabe mais ou menos o que é importante ou não. Mas você mudou de área, você tem que tentar entender o que está acontecendo ali atrás. E aí depois, às vezes, seus dados, seus modelos te dão uns números, você tem que depois ficar questionando. Então, tipo, toda hora parece estar pensando em alguma coisa. Então, eu acho que vai muito dessa parte crítica, de ficar olhando os números e... Eu acho que isso é uma das competências que eu diria que é mais importante. Mas isso você vai desenvolvendo ao longo do tempo, de saber criticar tudo, mas a gente está descobrindo ainda. Assim, a gente está falando isso agora, não sei se essa resposta continua. O negócio é que não existe fórmula mágica. Sim, né? Mas é legal, eu acho que é uma área que, tipo, se você for olhar assim, a quantidade de informação que está saindo é muito grande, por dia, assim. Você olha, tá todo mundo falando nisso hoje em dia, então, tipo, muito conteúdo saindo, é difícil de você administrar para estudar tudo. Então, é uma área bem ampla, assim, oferece vários caminhos ainda para você percorrer. Parece, apesar de falar, ciência de dados, machine learning, parece que é um negócio que só vai ficar usando método e tal. Quando você começa a entrar um pouquinho dentro, você vê que na realidade tem muita coisa, tipo, que dá para estudar ainda. Ótimo. Então, assim, gostei que realmente detalhou bem aí os níveis aí, né? Porque, como vocês destacaram, embora vocês tenham tido um excelente desempenho na competição, mas foi o primeiro contato de vocês. Então, tem muita coisa ainda para descobrir, então não dá para falar ainda com tanta propriedade assim quanto a pessoa que perguntou esperar. Mas, paciência, né? E aqui, mais perguntas para nós aqui. A primeira aqui do Pablito, que quer saber o que foi mais difícil, passar no ITA ou no duplo diploma de vocês? Aí é com vocês, né? Eu acho que no ITA. Não, com certeza. Cara, o problema é um funil, né? Como todo vestibular, você tem ali muita pessoa para pouca vaga. E uma vez que está na faculdade, é mais uma competição com você mesmo. Você ali fazer os projetos que os professores mandam e se interessar pelo que você está estudando. Então, apesar de ser ainda um ritmo forte, é um estudo mais prazeroso e não tem tanto uma pressão de ter que passar numa prova no fim do ano. Assim. Então, eu acho muito mais fácil na faculdade do que... Mas também, depois que você entra na faculdade, abre muitas oportunidades, tipo, muitas opções. Então, a galera dá uma distribuída, assim, tal. Tipo, a gente veio pra França. Tem gente que prefere ficar fazendo estágio. Tem várias oportunidades. Isso é muito interessante depois da universidade. E não só as que são fixas, organizadas assim pela escola, mas você pode ir atrás do que você quer fazer. Então, essa liberdade é muito legal. Não, você falou tudo. Eu gostei, as respostas aí estão sendo bem completas aí. Mas, enfim, como nosso tempo está mais curtinho e está surgindo mais perguntas, o próprio Jairo já flotou aqui de pergunta. Vou dar preferência às outras perguntas. Aqui, por exemplo, a Márcia está perguntando se esse nível que vocês estão corresponde a uma pós-graduação, e isso daí até eu posso responder, porque isso daí é um duplo diploma.
Então, já vão ter um diploma de graduação do ITA e, por esse programa, vão ter também um diploma de graduação pela instituição na França, que eu nem vou falar o nome para não errar. Não vamos Não, entrar no então, detalhe. Não vamos entrar. Não. não, também não. Não, é bem- Eu achei é- interessante falar. Não, mas sim. eu achei interessante falar. É, Assim, mas... o diploma aqui, eles consideram um... É que os níveis no exterior são diferentes. Aqui eles consideram um master, então depois você... Um mestrado, então depois você poderia fazer um doutorado. E no Brasil, nem a equivalência não é tão direta. Então, se você tiver interesse em pesquisa, tipo, te ajuda a acelerar, por exemplo. Sim. É uma diferença importante. Show de... E, bom, eu vou... tem algumas perguntas aqui que não tem sim, aqui sequer o tema da live, então eu vou filtrar aqui algumas perguntas. Voltando aqui para as perguntas do Jairo, ele fez duas perguntas aqui totalmente com vocês. O que vocês querem fazer dentro de 5 anos e se vocês vão trabalhar no exterior? Vocês pretendem, né, trabalhar no exterior? Eu acho que uma... Você começar, então, vai lá. Tá com isso mais resolvido. Bom, por enquanto, agora com toda a situação aí do mundo, as vagas estão escassas, digamos. Eu, particularmente, eu pretendo, nesse início de carreira, continuar na Europa. Provavelmente fazer uma tese aqui de doutoramento nesses primeiros anos. E depois vamos ver. E vocês? Dá 3 anos dele, tá bom já. Do 3 do 5 dele. Ah, é 5? Vai, Nil. Eu? Bom, eu tô, pra ser bem sincero, eu tô meio perdido. Eu tô terminando meu estágio aqui agora. Vai terminar não, eu tô no meio. E eu tô pensando ainda, tô cogitando. Aqui fora ficou meio complicado, de fato, principalmente Toulouse, que é uma área que dependia bastante de aeronáutica. Então, mas sem entrar muito, mas aqui dependia muito e aí com essa situação do Covid bagunçou um pouco tudo. Mas eu ainda estou pensando, eu hesito bastante, porque o Brasil, apesar de exterior aqui, nossa, legal trabalhar fora e tudo, atrair bastante, fazer brilhar os olhos, no Brasil é um mercado um pouquinho mais dinâmico em algumas coisas faz. E a gente, com essa formação, consegue acesso a boas oportunidades. Então faz a gente pensar um pouco antes de escolher ficar aqui mais um tempo ou voltar, porque no Brasil tem desafios legais também para fazer parte. E aí eu tô nesse meio aí. Eu tô bem certo ainda. Mas, eu tenho não só o interesse em ciência de dados, eu também tenho um interesse muito grande em engenharia, em particular engenharia de sistemas. Então, no momento até meu estágio é voltado para engenharia de sistemas. Tenho até interesse em mesclar os dois na minha cabeça, tipo, daria muito certo misturar as ideias. E no momento eu penso em meu plano é voltar para o Brasil e a gente está procurando, né, o que fazer. Então tá um momento bem nublado ainda do que fazer e vai depender um pouco das oportunidades. Tá ótimo. Então, eu sei que é meio difícil falar o que vai fazer exatamente daqui a 5 anos, até porque em 5 anos tanta coisa pode acontecer. 5 anos atrás nem esperavam já estar aí, então... Sim, exatamente. Coisa boa. Então, pois assim, infelizmente aqui já deu aqui a nossa hora. Então, vamos proceder aqui para os finalmente aqui da live. Eu acredito que está sendo sensacional aí. obrigado. Fiquei contente. E eu gostaria de agradecer aqui novamente aos professores Felipe Verri e a Ana Carolina Lorena, ambos do ITA, que foram os idealizadores aqui da competição, apoiado também pela ITAEX, que, para quem ainda não sabe, é a Associação dos Ex-Alunos do ITA, que procura sempre incentivar os alunos para não só ampliar a instituição, mas também potencial dos alunos, enfim, fazer a coisa ir para frente, cada vez mais. E também queria agradecer a Mayara e a Carol, que justamente idealizaram essa live que estamos apresentando, e obviamente é totalmente justo agradecer a elas, que são da ITAEX, e, bom, por hoje, infelizmente, é isso.
Espero que todo mundo tenha gostado aqui da participação e um forte abraço a todos. Obrigado, Valeu, pessoal. valeu todo mundo que assistiu.